5 simpatias da vovó, que a ciência comprovou. Você lembra da sua vovó fazendo aquelas simpatias que você achava meio estranhas? Alho atrás da porta, sal grosso nos cantos da casa, aquele chá amargo que ela insistia que você tomasse. Você pode até ter rido dela, chamado de superstição, crendice popular. Mas e se eu te contar que sua vovó estava certa o tempo todo? E se eu te provar que a ciência confirma exatamente o que nossas avós já sabiam há gerações? Hoje eu vou te mostrar 5 simpatias das vovós que têm fundamento científico real. Vou te explicar o que a ciência diz, como a vovó fazia e por que isso funcionava de verdade. Fica comigo até o final, porque a última simpatia vai te surpreender muito. Bora lá? Simpatia número 1. Alho atrás da porta para afastar o mal. Vamos começar pela ciência. O alho contém um composto chamado alicina. Esse composto é um dos antimicrobianos naturais mais poderosos que existem. Estudos publicados no Journal of Antimicrobial Chemotherapy comprovaram que o alho tem ação contra bactérias, vírus e até fungos. Quando você deixa o alho no ambiente, ele libera compostos sulfurados no ar. Esses compostos têm propriedade bactericida e ajudam a purificar o ambiente. Hospitais europeus no século XIX usavam alho pendurado nas enfermarias para reduzir infecções. Isso é documentado, então não é magia, é química pura. Agora, como a vovó fazia? Ela pegava uma trança de alhos, daquelas bem grandes, com 7 ou 9 cabeças, pendurava atrás da porta de entrada, sempre do lado de dentro. Algumas vovós faziam uma oração enquanto penduravam. Outras simplesmente colocavam com fé, e o alho ficava ali, o tempo todo, protegendo a casa. Quando começava a murchar muito, ela trocava por uma trança nova. Muitas vovós faziam isso toda lua nova, renovavam a proteção mensalmente. E sabe qual era o resultado prático? Menos doenças respiratórias na família. Menos gripes e resfriados, porque o ambiente estava literalmente mais limpo de agentes patogênicos. Então olha a genialidade. Sua vovó não sabia o que era alicina. Ela não estudou microbiologia, mas ela observou ao longo de décadas que famílias que usavam alho na porta ficavam menos doentes. Esse conhecimento foi passado de avó para mãe, de mãe para filha, por gerações, e funcionava. A ciência moderna só confirmou o que o conhecimento empírico já sabia. Então, da próxima vez que você ver alho atrás da porta, não ri, respeita. Aquilo ali é sabedoria ancestral comprovada. Simpatia número 2. Sal grosso nos cantos da casa para limpar energias. A ciência explica. Sal grosso é higroscópico. Isso significa que ele absorve umidade do ar. Quando você coloca sal grosso nos cantos, especialmente em casas antigas, com paredes de reboco, ele puxa a umidade das paredes e do ambiente. E por que isso importa? Ambientes úmidos são paraíso para ácaros, fungos, bactérias e mofos. Esses organismos causam alergias respiratórias, asma, rinite, problemas de pele. Reduzindo a umidade, você reduz drasticamente a proliferação desses agentes. Estudos de saúde pública mostram que casas com umidade controlada têm até 60% menos casos de doenças respiratórias. Sua vovó estava fazendo controle ambiental sem saber. Como a vovó fazia? Ela pegava sal grosso, daquele de cozinha mesmo, nada sofisticado. Colocava um punhado em cada canto da casa. 4 cantos da sala, 4 cantos dos quartos, 4 cantos da cozinha. Algumas vovós colocavam o sal dentro de um pratinho branco. Outras jogavam direto no chão mesmo e deixavam ali por 7 dias. Depois de 7 dias, ela varria tudo, jogava fora e colocava sal novo. Muitas faziam isso toda sexta-feira. Limpeza semanal da casa, física e energética. E o que acontecia? O sal ficava úmido, às vezes até empedrado, porque ele havia absorvido toda aquela umidade do ambiente. A casa ficava mais seca, mais arejada, mais saudável. Aqui está o mais incrível. Sua vovó chamava isso de tirar energia pesada da casa,
E ela não estava errada, porque quando você remove umidade, ácaros, fungos, você literalmente limpa o ambiente. As pessoas respiram melhor, dormem melhor, sentem-se mais leves. Não é energia mística, é saúde respiratória, mas o resultado final é o mesmo: uma casa mais limpa, mais leve, mais saudável. Então, quando sua vovó dizia, a casa está carregada, vou jogar sal, ela estava fazendo uma avaliação ambiental precisa. Ela sentia a umidade no ar, percebia que a família estava espirrando mais, com alergia, e resolvia com sal grosso. Genial! Simpatia número 3. Arruda pendurada na porta ou plantada no quintal. O que a ciência diz sobre a arruda? A arruda, nome científico, Ruta graveolens, contém compostos químicos chamados cumarinas e alcaloides. Esses compostos têm cheiro muito forte e característico. E sabe para quem esse cheiro é insuportável? Insetos, mosquitos, pernilongos, moscas, baratas. Todos odeiam o cheiro da arruda. Estudos de entomologia, a ciência que estuda insetos, comprovaram que a arruda funciona como repelente natural. É tão eficaz que algumas empresas usam extrato de arruda em produtos repelentes comerciais. E tem mais, a arruda também tem propriedade antimicrobiana suave e ajuda a afastar alguns tipos de fungos. Então, plantar arruda perto de casa não é misticismo, é controle de pragas natural. Como a vovó usava a arruda? Ela sempre tinha um pé de arruda plantado do lado da porta de entrada. Sempre. Alguns diziam que tinha que ser do lado esquerdo, outros do lado direito. Mas o importante é, perto da porta. Muitas vovós também cortavam ramos de arruda e penduravam atrás da porta, junto com o alho. Ou faziam um raminho pequeno e colocavam atrás da orelha das crianças quando iam sair para festas ou lugares com muita gente. E tinha também o costume de tomar banho de arruda. Ela fervia as folhas, coava e jogava a água por cima do corpo depois do banho normal. Algumas faziam isso toda sexta-feira. Outras só quando sentiam que estavam carregadas. E qual era o resultado prático? Menos picadas de mosquito, menos dengue, menos doenças transmitidas por insetos. Vamos conectar os pontos. Antigamente, as casas não tinham tela nas janelas, não tinha ar-condicionado, não tinha repelente elétrico. As doenças transmitidas por mosquitos, dengue, febre amarela, malária em algumas regiões, matavam muita gente. Sua vovó observou que casas com arruda tinham menos mosquitos. Ela não sabia sobre cumarinas, mas ela sabia que funcionava e passou esse conhecimento adiante. Planta arruda, minha filha, protege a casa. Hoje a gente tem ciência para explicar o porquê, mas o resultado é o mesmo: proteção real contra doenças reais. Então, quando você vir aquele pezinho de arruda na porta da vovó, entenda, aquilo ali é tecnologia ancestral de saúde pública e funciona até hoje. Simpatia número 4. Chá de boldo após refeição pesada. Essa aqui a ciência adora, porque tem muita pesquisa sobre boldo. O boldo, Peumus boldus, contém uma substância chamada boldina. A boldina estimula a produção de bile pelo fígado. A bile é essencial para a digestão de gorduras. Quando você come uma feijoada, um churrasco, algo muito gorduroso, seu fígado precisa trabalhar dobrado para digerir. O chá de boldo ajuda esse processo. Ele facilita a digestão, reduz a sensação de estômago pesado, diminui gases e mal-estar. Isso não é achismo. Está documentado em estudos farmacológicos publicados. O boldo é tão eficaz que muitos medicamentos para má digestão usam extrato de boldo na fórmula. Então sim, sua vovó tinha razão em empurrar aquele chá amargo goela abaixo. Como a vovó preparava o chá de boldo? Ela tinha um pezinho de boldo no quintal. Sempre fresco, sempre à mão. Quando a família comia uma refeição pesada, domingo de feijoada, churrasco de fim de semana, ela já ia lá no quintal. Colhia 3 ou 4 folhas frescas de boldo, fervia a água, jogava as folhas, abafava por 5 minutos, coava e servia ainda quente, sem açúcar. Toma, minha filha. É amargo, mas é bom para a digestão. E ela insistia. Tinha que tomar logo depois de comer. Não podia deixar para depois.
Muitas vovós também davam chá de boldo quando alguém reclamava de dor de barriga, má digestão ou tinha comido algo que fez mal. Era o remédio número 1 para problemas digestivos. Aqui está a magia do conhecimento popular. Nossas avós não tinham antiácidos, não tinham Estomazil, Milanta, Gaviscon, mas elas precisavam de algo para aliviar a má digestão, porque comida pesada sempre existiu, e através de gerações de tentativa e erro, elas descobriram: boldo funciona. Não foi sorte, foi observação sistemática ao longo de séculos. Fulana tomou boldo e melhorou. Beltrana também. Então deve ser o boldo mesmo. E estava certo. A diferença é que hoje a gente sabe exatamente por que funciona. Conhecemos a boldina, sabemos o mecanismo de ação, mas o resultado prático é o mesmo que a vovó já conhecia. Então, da próxima vez que você exagerar no churrasco, em vez de correr para a farmácia, lembra da vovó, faz um chá de boldo, seu fígado e sua carteira vão agradecer. E chegamos na simpatia número 5, aquela que eu disse que ia te surpreender. Banho de sal grosso para descarregar energia negativa. Prepara-se porque a ciência por trás disso é fascinante. Quando você dissolve sal grosso em água morna, você cria uma solução salina hipertônica. Essa solução tem propriedades incríveis. Primeiro, relaxa a musculatura. O magnésio presente no sal grosso tem efeito relaxante muscular comprovado. Segundo, esfolia suavemente a pele, removendo células mortas e deixando a pele mais respirável. Terceiro, tem ação anti-inflamatória suave, por isso é usado em tratamentos para psoríase e eczema. Quarto, e aqui vem o mais interessante, o banho morno ativa o sistema nervoso parasimpático, que é responsável pelo relaxamento. Estudos mostram que banhos com sal reduzem cortisol, o hormônio do estresse, em até 30%. Como a vovó fazia o banho de sal grosso? Ela escolhia um dia da semana, geralmente sexta-feira à noite. Tomava o banho normal primeiro. Se lavava todinha, com sabonete, shampoo, tudo. Depois, numa bacia grande, ela colocava água morna, nem muito quente, nem fria. Jogava 3 punhados generosos de sal grosso. Mexia bem até dissolver quase tudo. Algumas vovós adicionavam também folhas de arruda, alecrim ou alfazema na água. Aí ela pegava aquela água e jogava do pescoço para baixo. Nunca na cabeça. Deixava secar naturalmente no corpo. Não enxaguava. Vestia uma roupa limpa, preferencialmente branca ou clara, e ia dormir tranquila. Muitas faziam isso depois de uma semana difícil, depois de discussões ou quando sentiam que estavam carregadas. Agora conecta tudo. Sua vovó trabalhava pesado, lavava roupa na mão, cuidava da casa, da família, da horta. Ela chegava no final da semana exausta. Músculos doloridos, estressada, carregada. O banho de sal grosso era o spa dela. Era o momento de cuidado pessoal, de renovação. Ela não sabia sobre cortisol, não sabia sobre sistema nervoso parasimpático, mas ela sabia que depois daquele banho, ela dormia como uma pedra. Acordava renovada. E olha que interessante, a ciência moderna recomenda exatamente isso. Banhos terapêuticos com sais minerais são usados em clínicas de spa, tratamentos de saúde mental, terapias para a ansiedade. Sua vovó fazia isso em casa, com sal grosso de cozinha, há 50 anos. Então, quando ela dizia, vou tomar banho de sal para descarregar, ela estava literalmente descarregando o estresse do corpo. Não era energia mística flutuando no ar, era tensão muscular, cortisol elevado, cansaço acumulado, e o banho resolvia. Cientificamente, comprovadamente, genial. Então olha o que descobrimos hoje. Alho atrás da porta, antimicrobiano natural, proteção contra doenças, sal grosso nos cantos, controle de umidade, menos alergias e problemas respiratórios, arruda na porta, repelente de insetos, prevenção de doenças transmitidas por mosquitos, chá de boldo, estimula a digestão, alívio comprovado para má digestão, banho de sal grosso, reduz estresse e relaxa a musculatura, saúde mental e física. 5 simpatias,
5 fundamentos científicos. E sabe qual é a lição mais importante de tudo isso? Nossas avós eram cientistas. Elas não tinham laboratório, não tinham diploma, não publicavam em revistas acadêmicas, mas elas observavam, testavam, ajustavam, transmitiam conhecimento. Elas faziam ciência empírica, observacional, de longo prazo, e acertaram. Então, da próxima vez que sua avó te der um conselho que parece estranho, escuta, porque por trás daquela simpatia pode ter séculos de sabedoria acumulada. Sabedoria que a ciência moderna está só agora começando a comprovar. E se sua avó ainda está viva, liga para ela agora. Diz que você assistiu esse vídeo e pede desculpas por ter duvidado dela, porque ela merece esse reconhecimento. Nossas vovós merecem. E aí, qual dessas simpatias a sua vovó fazia? Conta aqui nos comentários. Eu vou ler todos. E se esse vídeo te emocionou, se te fez lembrar da sua avó com carinho, inscreve no canal porque vou fazer mais vídeos assim, mostrando como a sabedoria popular tem fundamento científico. Obrigada por assistir até o final. Que a sabedoria das nossas vovós continue viva em nós. Até o próximo vídeo. Com carinho, Fada Elira.